Fala, meu querido, chegamos com a aula 2 aqui do nosso projeto de FUVEST de 0 a 100. Essa aula 2 a gente vai falar um pouquinho sobre conservação de energia, um tema importantíssimo. Aí eu coloquei aqui para ilustrar uma montanha-russa que vai ser o nosso principal alvo aí de estudo durante essa aula. Vem com a gente, já deixa seu like aqui, se inscreve, que a gente vai fazer muitas aulas a partir do nosso programa do vestibular da FUVEST. Olha só, a gente já tem, se você procurar aqui na aula 1, a gente já falou sobre trabalho, né? Então aqui já foi, agora a gente vai entrar na segunda parte, vamos falar sobre conservação de energia. Então a gente já está eliminando aqui um dos primeiros tópicos, se a gente pudesse aqui destacar, essa primeira parte já foi. Então na aula 3 vai vir sobre impulso, aula 4 conservação do momento linear e assim por diante. A gente vai varrer todo esse material e aí, se der tudo certo, vamos tentar terminar. Acredito que não consigamos terminar todo esse programa aí, mas vamos chegar ao máximo que a gente consiga durante esse ano. Belezinha? Então vamos embora. O que que a gente precisa aqui começar? Eu gosto muito dessa frase que o Antoine Lavoisier falou pra gente, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tudo aqui vai começar o nosso estudo, a gente vai falar sobre energia, principalmente, e a gente precisa ter esse conceito muito claro, que vai haver principalmente transformações de energia. O tema dessa, dessa aula é conservação de energia. Essa conservação vem de uma transformação. Havia um tipo de energia, ela se transformou em outra, e aí é graças a a não perca e a nem criação de energia. Foi se transformando. Aqui a gente vai falar de um tipo de energia, energia cinética, potencial, e ela vai mudando de cara, né? Primeiro ela trabalhando como energia cinética, depois como energia potencial, elas vão flutuando de acordo com a necessidade que eu tenho. Tá bom? Então a gente vai falar aqui. Primeiro eu preciso definir para você o que é energia. E hoje a definição mais aceita de energia é que se trata da capacidade de realizar trabalho. Se você não sabe direito o que é trabalho, volta na aula 1, estuda direitinho, porque é muito importante você ter claro o que é trabalho. E aí, só relembrando o trabalho aqui, vamos marcar aqui só para de repente você não viu. Trabalho aqui para a gente, ela vai ser. Opa, vamos marcar aqui. Trabalho. Para quem não lembra, a equação geral é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Aqui a gente estudou já isso num primeiro momento, então na aula 1 aqui, lá na aula 1 eu faço bem detalhado aquilo que é importante sobre o que é trabalho, mas aqui é a fórmula geral e aí existem várias formas de forças que se traduzem em trabalho. Então, vale a pena a gente relembrar aqui. Então, a definição mais aceita hoje é que energia ela tem a capacidade de realizar trabalho ou provocar transformações, essas transformações energéticas aqui. Mas a gente vai estudar principalmente essa forma de energia, a energia mecânica, tá? Então, existem várias formas de energias que a gente encontra no universo, por exemplo, energia solar, energia elétrica, energia térmica, que é conhecida como calor, mas nessa aula e nesse começo, normalmente se estuda isso no primeiro ano do ensino médio, a gente fala sobre energia mecânica. A energia mecânica, ela está associada a duas outras formas de energia, que é a energia cinética e a energia potencial. Aqui eu defini para você, ó, energia cinética e energia potencial, e aqui nós temos a energia mecânica como a soma das duas. Coloquei aqui, deixa eu corrigir isso aqui, não é energia potencial aqui elástica, não, é só energia potencial. Por quê? Essa energia potencial que a gente encontra, é, ela pode ser a elástica ou a energia potencial gravitacional. Existe também a energia potencial elétrica, existem inúmeras formas de energia, inúmeros exagerei, mas algumas formas de energia potencial que existem e que a gente vai estudar ao longo desse curso. Belezinha? Então, o que a gente precisa aqui de cara saber? Que a energia mecânica, que é o alvo do nosso estudo, é a soma da cinética mais a potencial. E a gente vai lembrar o que é cada uma delas. Primeiro, a energia cinética é aquela que está associada a movimento. Então, um corpo tem movimento, ele tem energia cinética. Ele tem uma fórmula muito bem definida, que é mv ao quadrado sobre 2. As unidades aqui de energia cinética são joule, quilograma e metro por segundo. Aqui um cuidado muito importante, somente a velocidade que é elevada ao quadrado.
não é o combo, né? Não é a junção de mv que é elevado ao quadrado. Somente a velocidade em metros por segundo que precisa ser elevado ao quadrado. Vale também a lembrança da transformação, né? 1 metro por segundo é equivalente a 3,6 quilômetros por hora. A transformação aqui é válida porque às vezes ele pode te confundir. Se eu quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Informação importante e vale a pena você retomar. Aqui também vale as unidades de transformação de massa. Por exemplo, 1 quilograma aqui é equivalente a 1.000 gramas. Acho que isso você talvez aí saiba, mas é sempre importante você relembrar. Então, às vezes ele te dá essa massa em gramas e é necessário transformar para quilogramas como a unidade padrão. Também existem outras, como por exemplo 1 tonelada, que é equivalente a 1.000 quilos, e inúmeras outras formas que a gente tem de prefixos aqui que se relacionam com mil, milhão, bilhão, enfim, todas essas relações que a gente tem. Então, vale a pena retomar que somente a velocidade é elevada ao quadrado e essa velocidade deve estar em metro por segundo. Fechou? Próximo aqui a gente fala sobre a energia potencial gravitacional. Então vamos retomar aqui só para lembrar, ó, a energia mecânica é a cinética mais a potencial. Essa potencial, uma que a gente vai estudar na mecânica, é a potencial gravitacional. E ela vai estar associada à altura. Perceba, você já deve ter visto esses vídeos onde um cara solta uma bola de basquete e acerta uma cesta lá embaixo, né? E aí veja, para que eu conseguir subir, fazer subir essa bola até lá em cima, eu gasto uma certa energia. Seja eu levando essa bola através do meu movimento ou levando num carro, essa bola naturalmente não vai lá para cima, né? Eu preciso de fazer uma energia para que eu possa chegar a uma determinada altura. Quando eu solto essa bolinha, o que que acontece? Essa altura diminui. Consequentemente, essa energia potencial gravitacional, a gente chama de EPG, ela vai diminuir também. Perceba que o principal aqui, a principal grandeza nessa forma de energia é a altura. E se a altura diminui, a energia potencial gravitacional também diminui. Elas são diretamente proporcionais. Se eu subir, se eu diminuir, se eu aumentar a minha altura, a minha energia potencial gravitacional também vai aumentar. Só que aqui a gente tem que ter muito cuidado porque a gente vai ter que tomar sempre como base um referencial, tá? E aí, por exemplo, eu estou num sistema onde eu tenho aqui uma bolinha caindo e ela cai a uma determinada altura. Então ela está aqui, ó. Então essa bolinha ela começou a cair e chegou nesse pontinho aqui. A minha altura que ela vai cair, ela vai depender de um referencial. Então, essa altura em relação ao meu referencial, eu vou adotar aqui nesse ponto o meu h é igual a zero, a minha altura é igual a zero. Mas nada impede de eu de repente falar que a minha altura igual a zero seja nesse ponto, no meio da trajetória. Ninguém impede de você fazer isso. Só que se você fizer isso, você vai ter aqui um problema de unidade, né? De unidade não, de você vai ter uma energia potencial negativa. Isso pode acontecer, né? Porque você pode encontrar de repente uma altura abaixo aqui, e de repente pode acontecer de você ter um valor de, por exemplo, h igual a menos 5 metros. Posso ter isso. E por isso que dependendo do exercício, é sempre o mais adequado, o ponto mais baixo, a gente definir como h igual a zero. A gente chama isso de PHR, plano horizontal de referência. É onde eu adoto minha altura zero. Porque no meu ponto de altura zero, tudo vezes zero, qualquer número vezes zero dá zero. Então, nesse ponto aqui, onde a altura é zero, a minha energia potencial vai ser zero. E aí facilita matematicamente ter uma grandeza como essa sendo igual a zero. E aí você vai ver que mais à frente eu vou te explicar com um exemplo prático aqui com um simulador, tá bom? Relembrando aqui as unidades, energia potencial, energia padrão é em joule, tá? Massa em quilograma, aceleração da gravidade aqui na Terra a gente vai usar 10 ou 9,8, mas na maioria dos exercícios G igual a 10, e a altura em metro. Vale a pena a lembrança, né? 1 metro
é igual a 100 centímetros, ou se você, de repente, ele te deu em milímetros, é igual a 1000 milímetros. Opa, passou aqui, 1000 milímetros. Enfim, várias outras formas aqui que podem aparecer e você vai ter que ter uma transformação. Então, essa energia acumulada, ela é conhecida como energia potencial. Essa energia acumulada relacionada à altura, energia potencial gravitacional. Outra forma com que a gente também trabalha é a energia potencial elástica, é a quantidade de energia que está acumulada na mola. Então, por exemplo, se eu pego uma mola e estico ela, ela está aqui no seu estado natural, tá? Então vamos puxar aqui, ó. Aqui é o estado dela natural. Ela não está esticada. Se eu soltar, ela está desse jeitinho aqui, ó, paradinha. Aí eu consigo puxar essa mola. Para puxar essa mola, eu tenho que fornecer energia a esse sistema. Ele naturalmente não consegue sair desse estado, né? Então eu tenho que puxar essa mola para gerar, fornecer energia para que essa mola ganhe movimento. E aí, quando ela ganha movimento, é fornecida, aí nesse caso, energia a esse sistema. A energia potencial elástica, a energia acumulada nessa mola, ela é dada como kx² sobre 2. Lembrando que K é a constante elástica e x é a deformação. Então pensa assim, ó, se nós partimos lá daquele princípio, lá da primeira lei, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, se eu pegar esse exemplo da mola, se eu puxar uma mola, tá? Pegue uma mola e puxe ela. Essa mola, quando eu solto, se eu não houvesse essa energia acumulada na mola, dessa extensão que ela teve, a mola ganharia energia do nada, criaria-se energia. Porque que acontece? Quando eu solto a mola ganha velocidade, ela volta, tenta voltar ao seu estado natural. E aí, para que ela volte ao estado natural, ela está ganhando velocidade. Mas se eu ganho velocidade, eu tenho que perder outra forma de energia. Qual outra forma de energia que nós perdemos? A energia potencial. Essa energia acumulada que foi acumulada quando eu estiquei ela ou quando eu apertei essa mola. Se eu aperto uma mola, essa mola, após ser liberada, ser solta, ela vai ganhar velocidade. Ela vai ganhar, olha aquela forma de energia lá, energia cinética, ela vai ganhar velocidade. Se ela ganha velocidade, ela começa a aumentar a sua velocidade e ela tenta voltar ao seu estado natural. E aí ela vai perder aquela energia que estava acumulada. Então fica nessa brincadeira de aumenta a energia cinética, perde potencial. Aumenta potencial, perde cinética. E fica nessa idas e vindas das energias, tá? Então isso serve também para esse caso de energia potencial gravitacional. Se eu soltar essa bola, ela vai perder energia potencial, mas vai ganhar velocidade, vai ganhar energia cinética. Eu tenho um exemplo aqui que a gente usa um simulador esse simulador aqui, ó. Boa, ó. Esse simulador do FET aqui, a gente encontra uma criança aqui andando de skate e olha para essa análise. A gente tem essa energia e nessa energia eu coloco aqui, ó, esse sistema, eu solto aqui, ó. Por exemplo, vamos dar um start aqui, ó. Olha a energia que nós temos. Conforme eu vou subindo, eu vou aumentando a minha altura. Tá percebendo? Ó? Vou aumentando a minha altura. Aí eu vou fazer esse aumento e conforme eu vou perdendo a altura, eu vou ganhando velocidade. E eu fico nessa brincadeira, né? De idas e vindas. Ele vai subindo e descendo. Fica nesse movimento. Perceba que conforme eu perco a energia potencial, eu ganho a cinética. E fico nessas idas e vindas, né? Perceba que dá para a gente associar ao massa, se eu aumentar a massa desse sistema, a massa faz com que todo as minhas energias, tanto a potencial quanto a cinética, aumentem. Por que que eu digo isso? Porque cinética está associada a mv², está associada a massa, e potencial está associada a mgh. Então, se há um aumento de massa, há uma diferença nas energias, tanto a cinética quanto a potencial. Maravilha. Aí eu fiz essa análise aqui e eu descubro que, de acordo com a minha necessidade, nós temos um aumento ou uma diminuição. Mas a energia total aqui, que nesse caso é a energia mecânica, se mantém constante.
Então há várias transformações. Uma transformação de energia cinética em potencial, de potencial e energia cinética, ele vai se equilibrando nesse sistema. E assim a gente tem as classificações aqui, aí eu volto aqui para a frase do Lavoisier, que nada se perde, nada se cria, tudo vai se transformando. Lá em cima, a criança tinha energia potencial e lá embaixo ela vai ter energia cinética. Houve a transformação da energia cinética para a energia potencial. Espero que você tenha entendido esses conceitos. E se você não deixou seu like aqui, já deixa seu like, se aproveite para que a gente possa continuar fazendo esses vídeos de FUVEST de 0 a 100. A gente vai mandar ver, vai continuar nessa série. E se você tem alguma dúvida, deixa seus comentários aqui e também não deixe de se inscrever por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!